A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 3, Raças Adâmicas. O sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres manuseiam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação de Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, também se faz acompanhar da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta quase 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre no espaço a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que são dependentes de Capela já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som dos hinos guerreiros, desconhecendo os mais simples princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Alfa do Cocheiro, ou Capela, é uma estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro. É a sexta mais brilhante do céu. Trata-se de uma gigante amarela com dimensões maiores que o Sol e com um espectro semelhante a ele. Capela é, na verdade, um sistema estelar quádruplo. Sua condição de estrela dupla foi reconhecida através do espectrógrafo. Devemos observar que quando falamos capelinos, seria como dizer são seres que vieram da estrela Capela, mas não é bem isso. Olha o que Emmanuel está dizendo, quase todos os mundos que são dependentes de Capela já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, ou seja, assim como orbitamos o Sol, existem planetas orbitando Capela, e de um desses orbes, aquele em que muitos dos seus habitantes ainda não haviam se purificado física e moralmente, e, portanto, estavam atrapalhando a evolução dos demais, vieram para a Terra, que era um planeta muito parecido com o que eles habitavam, só que mais atrasados, onde puderam semear os conhecimentos que possuíam e, em troca, receberiam a disciplina que lá eles não tinham. E Emmanuel vai explicar como isso aconteceu. Vamos ver. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingiu a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como agora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então, um planeta de Capela, um dos planetas de Capela, atingiu seu ponto máximo de evolução. As lutas finais desse aperfeiçoamento estavam traçadas. Lá existiam alguns milhões de espíritos rebeldes no caminho da evolução geral, dificultando a solidificação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtude. Mas uma ação de saneamento geral os retiraria daquela humanidade, que fez jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. E vamos lembrar, que Emmanuel disse que esse planeta tem afinidades com o planeta Terra, ou seja, a Terra poderia acolher esses espíritos que seriam retirados de lá.
Afins atraem afins em todo o universo. Então, as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberam localizar aquelas entidades perseverantes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, vamos observar que existe um governo que controla as evoluções dos mundos. Portanto, não existe acaso, existem regras. Existe a lei da afinidade. E aqueles que não acompanham a evolução da maioria, quer por preguiça, por vaidade, por egoísmo, aqueles que querem atrapalhar os outros, querem impor seu modo de ser, não se importando com o bem-estar dos outros, recebem a chance de aprender o que não aprenderam com essa comunidade onde eles estão. Então, eles vão ter a chance de aprender com outra comunidade, uma comunidade de seres iguais a eles, que cometem os mesmos delitos, ou seja, não serão eliminados, não serão exterminados, apenas serão levados para outro lugar, um lugar onde eles vão aprender. Vamos fazer um paralelo, né? Se entre os adultos eles agem como crianças, então vamos colocá-los com as crianças. Eles não vão atrapalhar os adultos, vão ficar brincando com as crianças, até que eles crescem com essas crianças. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, estimulou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou a essas pessoas os campos imensos de luta de que se desdobravam na terra, envolvendo-as num halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou suas lágrimas santificadoras, fazendo sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no futuro. Aqueles seres desolados e aflitos, que deixavam atrás de si todo mundo de afetos, apesar dos seus corações empedrados na prática do mal, seriam degradados da face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio de raças ignorantes e primitivas, lembrando o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, os capelinos deixariam a internet para viver com os primatas, sairiam de um corpo aprimorado para habitar num corpo primitivo. Por isso, né, a ideia de tantas religiões que o homem, quando peca, volta num corpo de animal. Porque para eles foi basicamente isso, né? Eles tinham uns corpos aprimorados e vieram habitar entre os primatas. Então, eles é como se eles estivessem num corpo de animal, né? E aquela lembrança que fica lá nas reminiscências, né? Lá no fundão da consciência, de que isso tudo foi porque eles fizeram coisa errada, né? Então, a ideia: se você pecar, você pode voltar num corpo de animal. E Jesus recebeu aqueles exilados com amor, mostrou a eles que não seria fácil, mas que eles estariam envolvidos no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites.
é o que a gente tem, né? Assim, um amparo total. A gente está sempre com os nossos guardiães cuidando da gente. Então, o que ele diz, né? Um amparo total, um amparo sem limites. Mostrou que não seria fácil, né? Mas que eles estariam amparados todos os dias e prometeu para eles que viria no futuro. Por isso que eles esperavam o Messias. Não seria fácil, porque apesar de endurecidos, eles sentiriam saudades daqueles que eles deixaram. Mas, como bom educador, ele mostrou a eles que eles não estariam aqui como castigo, mas estavam porque poderiam ajudar aqueles que aqui habitavam com os conhecimentos que eles tinham. E aí todos cresceriam juntos. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, aquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Então, a raça humana, como conhecemos hoje, ainda não estava pronta. Mas para acolher aqueles que vinham de fora, o cérebro precisava ser melhorado. E aqui os seres humanos ainda eram primatas. E aqueles que estavam vindo tinham inteligência desenvolvida. O que lhes faltava era o desenvolvimento moral. E em nota, né, depois eu vou falar dessa nota lá embaixo, né? Mas o Emmanuel fala que quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em corpos de raças primitivas, não deve ser causa de repugnância ao entendimento. Vamos lembrar que o metal puro, como o ouro, por exemplo, né, não se modifica ao ser colocado num vaso imundo, disforme, ou seja, ele não perde a sua essência, né? Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento, que atrassalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seus direitos aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mãos. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a novos direitos. Então, a gente não pode dar uma máquina sofisticada para uma criança, que ela vai se machucar e não vai saber usar. Então, já que eles não estavam sabendo usar, eles teriam que ter uma máquina adequada até que eles tivessem capacidade para poder usar. A natureza era a natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Por quê? É que no mendelismo, né, nós temos os caracteres hereditários, e isso não seria encontrado porque os corpos ainda estavam sendo formados. Ainda estavam em testes, em experiências, e agora com a ajuda desses degredados. Então, estavam vindo gente lá e de fora, como é que poderia haver a lei da hereditariedade? Sem condições, né? A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porque no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofreriam longos processos de aperfeiçoamento, imprimindo-se seus elementos da astralidade, características do perispírito, consolidando-se as suas expressões definitivas com vistas às organizações do futuro.
Se a gênese do planeta se processou com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria contribuição vasta do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde as tribos e famílias primitivas haviam se localizado, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Ou seja, com a chegada dos exilados que foram distribuídos proporcionalmente, isto é, não foi ao acaso, mas de acordo com as suas necessidades, as raças começaram a existir com essa enxertia. Um grande acontecimento se verificou no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, também se encaminhando para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Apesar das lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos esqueceram seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade, ou seja, do planeta deles, depois de muitos séculos de sofrimento expiatório. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então, de todos os espíritos rebeldes que vieram para a Terra, muitos, como Emmanuel diz, grande percentagem, voltaram para conviver com seus amados depois de muitos séculos. Ou seja, depois de várias reencarnações, de sofrimentos expiatórios. Vamos lembrar que André Luiz, no capítulo 19 do livro Ação e Reação, nos diz, que o que é a dor, expiação, que é aquela que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-as em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Ou seja, a dor expiação tem caráter didático, de refazimento moral e evolução espiritual. Mas nem sempre entendemos, E como Emmanuel disse, foram precisas muitas reencarnações para que eles fizessem essa reforma íntima. Porém, nem todos conseguiram. Olha o que ele diz: infelizmente, infelizes e retrógrados permanecem ainda na Terra, hoje, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos, ou seja, infelizmente, continuam se comprazendo no mal. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, a situação anterior, tecendo o hino sagrado das reminiscências. A lembrança é do espírito, aquela que está lá no fundão da consciência. Então, carregamos sempre, porque tudo o que fazemos de bem ou de mal fica registrado em nós. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia.
Aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam da constelação do cocheiro. Como já dissemos, não houve acaso. Foi mantida a lei da afinidade. Eles vieram de regiões diferentes, tinham linguagem e costumes diferentes, então eles foram agrupados aqui obedecendo essas afinidades. É só fazer um paralelo com a gente. Temos hábitos e costumes diferentes em cada região, em cada continente. Lá, a mesma coisa. Desse modo, unidos novamente na esteira do tempo, formaram o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, os 4 grupos são os Árias, eram mais guerreiros, desbravadores, os egípcios com seus conhecimentos e que foram os primeiros a fazer a sua reforma e voltar para o planeta deles. Por isso a gente não sabe muita coisa com respeito ao progresso, como é que foi feito isso ou aquilo, porque eles foram embora e não deixaram a receita para nós, né? Os hebreus que trouxeram o Deus único e os hindus, que é um povo com muito conhecimento, mas com muito orgulho, e por isso mesmo eles são fechados, eles formam castas. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Porém, nessa descendência é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos, ou seja, os Árias se subdividiram, foram os primeiros a aceitar a miscigenação, a mistura. As 4 grandes massas de degredados formaram o início de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. Então, segundo a explicação de Emmanuel, a raça negra e amarela já existiam quando a raça branca foi formada. Portanto, são raças que se desenvolveram na Terra. E esses degredados que vieram trouxeram desenvolvimento para essas raças, trouxeram tecnologia e inovações. E os seus defeitos também, né? É de grande interesse o estudo da sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como seus antagonismos e idiosincrasias. Idiosincrasia é uma característica de comportamento peculiar que o indivíduo tem ou de determinado grupo. Por exemplo, dizer que todo brasileiro gosta de futebol e samba, como é uma característica particular do povo, é uma idiosincrasia dos brasileiros. Então, são as contradições, as hipocrisias, as manias, e aí podemos ver os defeitos e as virtudes. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Por exemplo, o Krishna vem falar da reencarnação, que a morte não existe e muitas outras coisas para os hindus, que acabou passando para todo mundo que quis ouvir e quis aceitar. Abrão, Moisés falam para os hebreus. Buda, os filósofos, os profetas, enfim, os missionários em cada grupo.
É por essa razão que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Então vamos lembrar que Emmanuel nos contou que quando eles chegaram aqui, Jesus os recebeu com carinho e com promessa de que ampararia sempre e que futuramente ele mesmo estaria entre eles, lembra? Então, por isso é que todas essas raças esperavam a vinda do sublime emissário. Esperavam de forma diferente, né? Eles esperavam um rei, alguém que, principalmente os mais orgulhosos, né? Esperavam que alguém que ia salvá-los, né? Salvá-los aqui na Terra, quando na verdade a salvação é em termos morais, né? Os enviados do infinito falaram na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito o esperavam com as suas profecias. Na Pérsia, o Irã, né? Idealizaram a sua trajetória, antevendo seus passos nos caminhos do futuro. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou suas glórias divinas, os salmos, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição clarificava os espíritos divinatórios das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Mas, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, Jesus biologicamente, né, é descendente de Davi, que é filho de Jessé, por isso que ele diz o trono de Jessé. O Filho de Deus em todas as circunstâncias seria o verbo de luz, ou seja, a criação, e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Bem, pessoal, após o término desse capítulo, Emmanuel coloca uma nota até grande, tá? E eu vou ler porque eu acho importante, senão ele não teria colocado, né? Entre as considerações acima e as do capítulo anterior, devemos ponderar o intervalo de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Então, ele está dizendo isso porque foram vários séculos de trabalho, não foi do dia para a noite. Então, foi assim muito tempo nos trabalhos, nas experiências celulares que eles fizeram na formação de tudo. Lembra do planeta, da vegetação, dos animais e, inclusive, do homem. Assim, pois, nos referindo ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, o primata hominis já se encontrava arregimentado, agrupado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir, são as regiões mais elevadas da China, tá? Se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas.
Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento, o problema era moral, lembra? Não foi adquirido, não se perde, né? O que foi adquirido não se perde. Então, eles tinham um grande conhecimento, eles trouxeram consigo grande conhecimento. Eles não tinham problema moral, eles não tinham aperfeiçoamento moral, então eles vieram sem esse aperfeiçoamento moral, né? Então, quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica nessas circunstâncias de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade, ou seja, quando eles tiverem capacidade de usar, eles vão receber. A educação generosa e justa ordenará a localização dos seus esforços em maquinaria imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades em mãos. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Então, não se dá instrumentos a quem não sabe usar. Pode se machucar. Eles podem machucar a eles e podem machucar aos outros. Vamos lembrar que Jesus disse para não dar pérola aos porcos. É nesse sentido, né? O que os porcos vão fazer com as pérolas? Vão comer. Entre as raças negras e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos de Lemúria, de Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas, que ficaram perdidas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente, trabalharam com bons resultados, adquirindo a provisão de amor para as suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada um, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então, cada um com seus afins, não permitindo que os rebeldes atrapalhassem o desenvolvimento daqueles que mereciam esse desenvolvimento. Ok? Boa semana! Fiquem com Deus, amo vocês.